Doutor, o senhor fez exame de ordem? Essa pergunta estava lá na caixinha, particular, né? Mas eu vou responder. Toda a minha formação na adolescência, na juventude, tá? Não foi na área de direito. Eu sempre gostei muito de eletrônica. Então eu fiz, para vocês terem uma ideia, cursos técnicos por 8 anos. E eu não queria fazer faculdade, porque naquela época era muito difícil você ter acesso e as faculdades particulares também eram muito caras, eu não tinha condição. E por, questões que a vida acaba te levando, eu fui praticamente obrigado a fazer direito. Fiz direito na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas e ao final da minha formação era o segundo ano em que tinha sido determinado que para você pegar a carteira da OAB, você teria que fazer o exame de ordem. Então, confesso que eu estava estagiando em um escritório de advocacia, um dos maiores aqui do Rio de Janeiro, onde a exigência com o estagiário era muito grande, sendo que, na verdade, eu era estagiário porque eu não tinha feito o exame de ordem, mas eu já estava, matriculado para fazer. Matriculado não, inscrito. E eu lembro como se fosse hoje que o patrono do escritório me chamou e falou: Clausimir, você vai fazer o exame de ordem, eu preciso de mais um advogado aqui e se você não fizer, infelizmente tenho que te demitir e contratar um advogado. Eu fiquei quieto, fiz o exame, na época, não sei agora, mas na época a média era 7, eu passei e graças a Deus não me arrependo de ter feito o direito, porque eu sempre gostei das minhas coisas bem certinhas, então eu me formei em 1996, bastante satisfação com a minha carreira. Eu acho que quando você consegue passar, por todas as barreiras da vida, principalmente naquela época, com as dificuldades que nós tínhamos, hoje tem faculdade de direito em tudo quanto é esquina. Naquela época não era assim, gente. Era muito difícil, até nas faculdades particulares a competição era muito grande. Mas, isso aí não é um mérito excessivo para mim e também não é demérito para quem não fez. Por que eu digo isso? Porque independente de ser técnico em eletrônica, advogado, defensor público, médico, enfermeiro, cada um de nós, eu creio, já vem ao mundo com uma incumbência, Porque senão todo mundo que escolhesse medicina ia ser médico, excelente médico e tal, e não é assim que acontece. Às vezes a pessoa faz engenharia, cai dentro do mercado aí, não consegue, aí troca de área e se dá muito bem. Por quê? Porque às vezes você insistindo contra, aquilo que já estava escrito, você acaba caminhando por um lado mais tortuoso. Muitas vezes consegue também. E se eu aconselho, as pessoas a investirem numa carreira jurídica ou na medicina e tal, eu vou repetir para vocês uma frase que eu ouvi de uma psicóloga que fazia os exames vocacionais no pré-vestibular que eu fiz. Ela me disse uma vez o seguinte: independente da tua escolha, independente do que você queira fazer, faça,
porque tem muito mais gente morta precisando do que você vai fazer do que viva. Quando ela me falou isso, eu sinceramente não absorvi, eu não consegui entender por quê. Falei, como que uma pessoa morta vai... Não. Na verdade, ela usou uma figura, tá, de linguagem para dizer o seguinte: a sociedade humana, ela vive em constante evolução. Desculpem, em constante evolução. Então, essa evolução humana, por exemplo, nós temos aqui agora um ambiente iluminado, né? O homem que inventou a lâmpada, o homem que inventou o avião, o homem que inventou a escova de dente, o homem que inventou um sapato, ele está literalmente dentro desse contexto que a psicóloga me falou, né? Nós vamos vivendo, criando, construindo e assim o mundo vai girando, tá? Então, você imagina como que o homem conseguiria, né, transitar por baixo d'água se alguém não tivesse inventado o submarino. Os carros estão aí, né? Mas mais importante que o carro foi a invenção da roda. Então, se você tem, às vezes eu me deparo com um jovem que não tem uma pretensão de fazer um curso superior e tal, mas ele pega uma caneta, ele faz o esboço de um prédio com uma facilidade, ou seja, é um desenhista nato. Às vezes você pega uma criança com 5, 6 anos e você está tocando piano aqui, a criança senta no seu colo e começa a tocar uma música que ela ouviu. Aí você fala, mas quem ensinou? Quem? Entendeu? Então, a verdade da vida é essa, tá? Você tem que fazer alguma coisa. Só não acompanha a evolução aquela pessoa que tranca em si mesmo, que não trabalha, que não estuda, que não produz, que vive na dependência. Aí esse daí eu nem conto, tá bom? Gostou? Curte, compartilha.